Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Divulgue o meu canal, faça do meu canal cada vez mais conhecido, evidentemente se você gostar dos meus conteúdos. Mas também se você não gostar, pode divulgar do mesmo jeito, não tem problema não. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito do padre Júlio Lancelotti, que no meu entender é uma figura bastante controversa no meio católico brasileiro, e não menos controversa ainda, talvez mais controversa, no que diz respeito à realidade política brasileira. E por que não? Alguém poderia perguntar, mas o padre Lancelotti não é um político. É aí que você se engana, porque no fundo, ele é um político dentro da igreja, porque ele é um militante de uma causa política, como também militante de um partido. Vejam que, se vocês observarem nos meus vídeos, eu fiz um react comentando sobre suas declarações referentes à agenda LGBT. E no meu entender, o padre Júlio Lancelotti, no que diz respeito a essa agenda, tem opiniões, no mínimo, heterodoxas, para não dizer heréticas, se adequarmos à visão tradicional católica de moral, de família e etc. E isso sem prejuízo do fato de que agora o padre é objeto de uma CPI relacionada ao seu envolvimento com uma ONG e também o seu trato com os moradores de rua e os viciados em drogas na Cracolândia, tá? Eis a minha opinião, que no meu entender, acho que tudo se configura de uma forma muito nebulosa. E eu vou falar aqui do padre enquanto figura pública, enquanto figura política e enquanto figura religiosa, tá? Não vou me delongar sobre outros assuntos que também são bastante estranhos, mas que nós não temos nenhuma evidência conclusiva quanto a isso. Preliminarmente, é muito estranho que uma imprensa radicalmente anticatólica, radicalmente anticristã em geral, odeia o catolicismo, o protestantismo, que seja qualquer coisa que fale do nome de religião cristã, de repente transforme o padre Júlio Lancelotti numa espécie de santo. É pior do que isso. Eu cheguei a ver jornalista dizendo que criticar o padre Júlio Lancelotti é ser cristofóbico e mais, ser inimigo dos pobres. Vejam que essa oligarquia midiática agora não somente lembra dos pobres, como também lembra do cristianismo, mesmo que o cristianismo seja uma das religiões mais perseguidas do universo, no mundo árabe, no Oriente Médio, na Ásia, enfim, várias ditaduras de esquerda perseguem os cristãos, católicos, protestantes, e agora, evidentemente, cristofóbico é criticar a sua vaca sagrada de extrema esquerda dentro do meio católico, pregando tudo que é evidentemente anticatólico. O segundo ponto é a questão do trabalho social do padre Júlio Lancelotti. E aqui nós temos um problema sério, em que as pessoas fazem uma confusão entre a externalidade de um ato que parece benévolo com as intenções dúbias que possa haver dentro dessa máscara que há de uma aparência de bondade. E neste ponto, o que me parece é que essa atuação do padre com relação aos cracoleiros, com relação aos moradores de rua, parece uma espécie de barganha, de máscara, para justificar aquilo que ele prega no que há de mais anticristão dentro da própria igreja. E mais além, parece-me que muitas vezes o fato de ele ser um sacerdote e ter os carismas do sacerdócio, evidentemente, é não somente uma máscara, como também um instrumento da politização dentro da igreja. Porque não adianta somente você aparentar ser bonzinho com tanta publicidade mostrando que você é bonzinho. Há muitos padres, como também houve muitos santos, que converteram pessoas verdadeiramente e que também fizeram vários trabalhos de uma envergadura talvez muito maior do que do padre Júlio Lancelotti, que não teve toda essa publicidade, muito pelo contrário, faziam na surdina, sem espetáculo, sem mediatização, entre outras coisas. Mas o padre Júlio Lancelotti parece que gosta não somente de uma mídia, como ele é também blindado por essa mídia. Mas vamos lá.
Não, existe uma frase popular que se chama: diz-me quem tu andas e eu te direi quem tu és. Vamos analisar com quem ele se mete, com quem ele se alinha para realmente a gente crer que ele é realmente um santo. E a pergunta que não quer calar é: se este homem é tão santo assim, eu pergunto, quantos cracoleiros, quantas pessoas de rua realmente se tornaram católicas por causa do Júlio Lancelotti? É o que nós esperamos de um grande padre ou de um bom padre. É que essas pessoas se convertam. É que essas pessoas realmente aceitem a verdade cristã, a verdade evangélica. Mas a resposta que eu tenho é que simplesmente não vejo. Eu diria que é muito pior. Se padre de esquerda sabe converter, é para que as pessoas se tornem ou militantes do PT, do PSOL ou de algum partido de extrema esquerda, ou simplesmente são capazes de afastar católicos para os segmentos protestantes. Existem pessoas que buscam consolo, buscam a verdade na fé católica, mas muitas vezes certos padres, certos bispos, com seus maus exemplos, acabam espantando essas pessoas. E olha que não são poucos os casos de homens e mulheres que tentaram se aproximar da igreja e, no entanto, chegaram numa pastoral, chegaram numa diocese e viram o quê? Uma sucursal do PT e do PSOL. E acabaram se confundindo, achando que aquilo ali era o catolicismo e foram para as igrejas protestantes. Tudo bem. Criaram uma concepção errônea da igreja, uma concepção até mesmo falsa da igreja católica. Mas gente como o padre Júlio Lancelotti e muitos outros acabam introduzindo essas falsas noções da igreja, repelindo aquelas pessoas que poderiam ser verdadeiramente católicas. Porque eu vejo essas pessoas muitas vezes dedicando com afinco a certos segmentos protestantes. Nós podemos ver desta forma que essas pessoas têm vínculos de lealdade com as comunidades que elas aderiram. E, infelizmente, existem ambientes protestantes que, do ponto de vista dos valores, são mais saudáveis do que muitos ambientes católicos. E eu tenho que ser honesto para afirmar isso. Ainda que, evidentemente, eu não concorde com a doutrina protestante ou as doutrinas protestantes, e vocês, evidentemente, nem precisam me justificar com relação às minhas opiniões ao protestantismo, sim, você já conhece. Mas, lamentavelmente, padres como Júlio Lancelotti repelem pessoas que querem buscar santidade. Infelizmente, essa que é a grande verdade. E vamos mais além. Ele é um defensor da agenda LGBT. Eu pergunto para vocês uma coisa. Qual foi a declaração do padre Júlio Lancelotti, seguindo o catecismo da Igreja Católica, seguindo o plano da moralidade católica, afirmando que os homossexuais têm que ter uma vida de santidade, de conversão, de castidade, renunciando ao pecado, renunciando à vida de pecado? Qual declaração vocês viram? Há realmente no meio LGBT, entre aspas, claro que a gente não aceita nem mesmo essa terminologia, porque, evidentemente, que da mesma forma que a homossexualidade contraria a moral católica, contraria os princípios católicos, a defesa da homossexualidade, da apologia da homossexualidade, evidentemente que também contraria os princípios católicos e até mesmo é uma concepção herética, é uma concepção que foge da moralidade pela qual nós devemos vivenciar, porque vem do direito natural e da lei divina. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Quantas pessoas no meio homossexual o seu padre Júlio Lancelotti converteu? Já que ele quer uma abertura, um movimento gay e não sei o que e tal. Ele acha lindo o movimento gay e blá blá blá. Resposta. Não há nenhuma conversão. Vocês não acham estranho isso, não? É um padre que não converte ninguém. É um padre que repele aquelas pessoas que querem viver a verdadeira fé católica. E é um sujeito que faz apologia de tudo que é contra a igreja. E olha que eu estou pegando aqui no plano da moralidade. No plano da questão de certas pessoas que são chamadas à conversão, mas ele não converte ninguém. E isso sem prejuízo das opiniões políticas do padre Júlio Lancelotti, um defensor fanático do PT. E o que é o PT? O PT é um partido que defende causas que são contrárias à moral da igreja, não somente no âmbito sexual, como também no âmbito do direito à vida. Vide o fato de que a agenda pró-aborto é defendida pelo PT e o seu padre Júlio Lancelotti, com um discurso social muito do fajuto, defende esse partido. Aliás, a pergunta que não quer calar é: um padre fazendo discurso
para um bando de militantes de extrema esquerda, defensores do Hamas. E nós sabemos que esse grupo palestino terrorista fez inúmeras barbaridades contra os judeus, contra civis judeus, mulheres, crianças, velhos, etc. E ele estava lá dizendo que Israel é um estado covarde, estado assassino, etc. Eu não vou levar o mérito dos abusos e das atrocidades que nós estamos sabendo com relação ao governo israelense da atualidade contra os habitantes da faixa de Gaza, os palestinos. Sim, está havendo abusos, atrocidades e até ameaça de expulsão dos palestinos pelos israelenses. Isso aí é evidente, está havendo várias denúncias de violação de direitos humanos, etc. Porém, se nós queremos ser justos, e aqui isso é uma obrigação que um padre tem de ter, no caso, perceber que a justiça não pode ser seletiva. Vide o fato de que, da mesma forma que os judeus estão fazendo atrocidades com os palestinos, o grupo Hamas também fez atrocidades contra os judeus. E qual foi a condenação que o padre Júlio Lancelotti fez contra o Hamas? Resposta: cri, 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 cri. Se existe uma definição que eu tenho do padre Júlio Lancelotti, é que ele é uma caricatura de clérigo. Porque ele prega tudo que a igreja condena, até mesmo no fundamento da justiça. E o que mais me escandaliza não é tanto a mídia defendê-lo, porque isso se espera da mídia. A mídia defende tudo que é anticatólico, então, claro, tem que defender um padre que não é católico, ou pelo menos que não age como católico. O que me assusta é as altas esferas do clero não verem nenhum problema nisso. Não criticarem o padre Júlio declarando opiniões heterodoxas, defendendo ideias heterodoxas com a cegueira de um arcebispo, a cegueira de um padre A, B e C. Eu vi inclusive um ou outro padre, principalmente esses padres que vendem discos, que gostam de tocar sua violazinha, falando de Deus, de família, de não sei o que, blá blá blá, defendendo com unhas e dentes o padre Júlio, dizendo que ele é uma maravilha e etc. O que me parece muitas vezes é que esses padres do show business querem ganhar publicidade falando isso. Não me parece uma defesa honesta. Ora, vamos analisar o que esse homem fala. O que um padre está fazendo numa passeata com gente que defende o Hamas, que defende um grupo terrorista islâmico, e que, se seguisse a lógica do Hamas dentro da faixa de Gaza, a agenda LGBT do padre Júlio Lancelotti não teria vez. É um paradoxo que um padre xingue Israel de um estado assassino, covarde, blá blá blá, dentre outras coisas, quando na verdade é em Israel que a agenda LGBT tão defendida, tão aclamada por esse padre. Então veja a contradição. Analisem comigo, meus amigos. A gente tem que amar a verdade. Nós temos que buscar a verdade, mesmo que a verdade seja dolorida para nós. E eu não vejo ninguém do alto clero brasileiro. Há quem diga que o Papa Francisco fez rasgados elogios ao padre Júlio Lancelotti. Até hoje me pareceu nebulosa essa notícia, porque no discurso original que eu vi do Papa, ele se referia a um sacerdote italiano. Mas o padre Júlio Lancelotti não é italiano, ele é brasileiro, ele nasceu no Brasil. Ele deve ser descendente de italiano, mas não é necessariamente italiano. Então aquilo ali me pareceu uma fake news. Eu não posso negar nem afirmar o que o Papa disse, tá? Mas o Papa se refere a um sacerdote italiano. E pelo que eu sei, existe de fato um sacerdote italiano em São Paulo, atuando, fazendo trabalhos com os moradores de rua, tá? Com os moradores de rua, e que não tem a publicidade do senhor Júlio Lancelotti. Então tá me parecendo que essa notícia é fake news da imprensa. Mas é aquela história, para defender a vaca sagrada do Júlio Lancelotti vale tudo. Vale mentir, vale desinformar, vale tergiversar, vale dizer que você é um cristofóbico, que você é inimigo dos pobres. E aqui não temos nenhuma crítica sobre o trabalho do Júlio Lancelotti, se é que esse trabalho realmente tem uma motivação sincera, porque nós temos que entender a escala de valores que há nesse padre. Porque é muito, muito estranho um padre tão contundente, em certas visões políticas bastante contraditórias, que inclusive contradizem o seu próprio sacerdócio,
que contradizem os valores da igreja, aí nós podemos tirar a conclusão de que talvez a coisa não seja sincera. Eu não vi ninguém sendo convertido por esse padre. Ou melhor, se houve alguma conversão, foi para não ser católico. Isso me lembra muito Nelson Rodrigues quando ele se referia ao Dom Helder Câmara, o famoso Dom Helder Câmara, que também é muito elogiado pela imprensa, e agora que a igreja está dominada de progressistas e chatos, porque o Dom Helder Câmara se preocupava com os pobres e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nelson Rodrigues já dizia que, além do Dom Helder Câmara ser o filhote do demônio, padres e bispos como ele fariam do Brasil o maior país ex-católico do mundo. E não deu outra. Podem falar mal do Nelson Rodrigues, mas ele foi certeiro. Ele já percebia nos anos 60 e 70 a apostasia de uma parte do clero. E eu acho que o padre Júlio Lancelotti tem muitas coisas nebulosas para nos explicar. E não só ele. Toda essa mídia, boa parte do clero, lamentavelmente, que não está defendendo a ortodoxia, está mais preocupado com o corporativismo. Ou então simplesmente existe uma espécie de indiferentismo. Indiferentismo moral, indiferentismo doutrinário, indiferentismo no âmbito da fé. Só que eu penso o seguinte: o clero, ou pelo menos uma parte dele, uma parte do clero pode brincar de avestruz. Mas um dia a bomba explode. E quando explodir no colo dessas pessoas, eles vão passar uma situação que, no meu entender, é bastante vergonhosa. Porque se o clero está fechando os olhos, ou pelo menos uma parte dele, e eu vi padre aí famosinho defendendo Júlio e não sei o que, está passando a mão na cabeça dele, enquanto isso, o Brasil deixa cada vez mais de ser católico. Cada vez mais a Igreja Católica é desmoralizada e o seu rebanho perde cada vez mais confiança no clero. Essa que é a grande verdade. Então, eu encerro por aqui os meus esclarecimentos e, sinceramente, o padre Júlio Lancelotti me parece muito nebuloso, muito estranho para quem diz que seja um poço de bondade, pelas questões que nós vemos por aí. Então, um grande abraço.